Olá, eu sou Bárbara Boaventura, profissional de educação física. Hoje estou de blusa azul, rabo de cavalo, tenho os olhos castanho claro e vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância do movimento para além das aulas de educação física. Eu quero que você pense numa sala de aula. Normalmente, quando a gente pensa numa sala de aula, a gente pensa em carteiras, crianças paradas, concentradas, olhando para o quadro, atentas ao professor. Mas na alfabetização, será que a gente consegue essa sala de aula? Será que a gente consegue essas crianças paradas por mais de 20 minutos, 30 minutos, olhando atento para o professor? Com certeza não. É por isso que quando o professor de educação física chega para pegar as crianças para as aulas de educação física, é aquela festa. Por quê? Eles sabem que vão se movimentar. E o corpo, ele pede o movimento. Desde o nascimento, a criança se comunica através do movimento. Ela se movimenta para pedir, para pegar, para sugar. Então, toda a ação, toda a linguagem da criança, a primeira linguagem é através do movimento. E é muito importante a gente ter a noção disso numa escola alfabetizadora. A criança que trabalha o movimento, que trabalha todo o aspecto motor, antes mesmo da escrita e da linguagem falada, ela é uma criança que vai se desenvolver muito melhor, porque ela foi estimulada. Essa linguagem corporal a gente chama de corporeidade. Aquele corpo que sente, aquele corpo que observa e aquele corpo que explora. Então, num ambiente, filósofos, autores e todos os cientistas já falam dessa necessidade da criança explorar. E como é que a criança explora? Através do corpo. Ela brinca, ela pula, ela salta. Criança parada, já dizia nossos pais, né? É criança doente. Então a criança ela explora, ela se comunica através do corpo. E hoje na escola ela precisa compreender essa necessidade da criança. E a gente compreender que essa sala de aula parada, sedentária, em que as crianças ficam 4 horas sentadas, ela já não funciona para esse corpo que necessita de movimento, que ele precisa se comunicar. Então, hoje, dentro da neurociência, autores como Valan e até mesmo Piaget, no estágio sensório-motor, ele já diz para a gente, a criança que explora, que se comunica, através do movimento, ela é uma criança que aprende melhor. Então, como professor de sala de aula, sem ser o professor de educação física, pode incrementar suas aulas. Como é que ele vai fazer isso? Através de atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, ações que façam aquela criança pensar ativamente. Então, numa aula, por exemplo, de matemática, você leva a tua criança para a quadra e manda ela explorar o ambiente. E você percebe diferentes formas através daquela exploração corporal. Vamos, crianças, vamos fazer um círculo. Vamos andar em linha reta. Vamos andar na ponta do pé. É um movimento ativo, onde a aprendizagem está acontecendo nesse cérebrozinho ativamente. Até mesmo quando a gente entra nas séries mais anos finais e iniciais. Você quer trabalhar uma aula de matemática ativa? Eu quero que vocês corram o perímetro da quadra de vôlei. Olha aí, você traz a matemática para dentro, para aquela criança vivenciar. Opa, perímetro, quadra de vôlei. Olha, o meu professor me explicou o que é perímetro. É o que delimita a quadra de vôlei. Então, a aprendizagem ativa, ela acontece através do momento que o cérebro pensa nessa aprendizagem. E como é que ele pensa melhor essa aprendizagem? Através do movimento. A ciência da psicomotricidade, ela já explora toda essa comunicação do movimento. As bases hoje de alfabetização dentro da educação infantil têm a base da psicomotricidade. Por quê? Porque a gente entende a importância da criança conhecer a si mesmo, conhecer o ambiente e conhecer o social, como ela vai explorar esse corpo com outros corpos, como é que ela vai explorar essa comunicação, essa linguagem corporal com o ambiente que ela está. E tudo isso acontece através da exploração corporal. Então, a gente tem que entender hoje que o corpo é a primeira linguagem.
ela é a primeira linguagem do ser humano. O bebezinho, ele chora, ele contrai a musculatura, porque ele está necessitado daquilo, ele está chateado, que ele está com fome, ou ele está precisando ser trocado. Então, o corpo dele comunica a fala. Você entra numa sala de aula e o aluno está parado, ou o aluno está pinotando, esse corpo está dizendo: ei, eu quero atividade, eu quero movimento. Então, quando o professor ele trabalha essas bases psicomotoras com a criança, trabalha a questão da lateralidade, da visão, quando ele trabalha o ritmo, a música, a dança, ele fala através do corpo com essa criança. Então, aquela escola que a gente ainda vê muito parada dentro das atividades, a gente vê crianças inquietas dentro da sala de aula. E isso, muitas vezes, traz para o professor uma certa aflição. Meu Deus, essas crianças não param, fiquem quietas. Lógico que a atenção na hora de você fazer uma atividade teórica, ela é muito importante. Mas para essa atenção acontecer, esse corpo precisa ser trabalhado. Ele precisa saber o momento dele parar. E isso acontece até nas aulas de educação física, onde você ensina essa criança a voltar à calma, a trazer aquele corpo num estado de equilíbrio. Se essa criança não está equilibrada, se ela não sabe compor esse corpo, essa linguagem corporal, a gente tem crianças totalmente ativas dentro da sala de aula. Ou seja, muitas vezes elas não conseguem parar, porque elas precisam estar comunicando essa linguagem. Ei, meu corpo está desestabilizado. Ele precisa de movimento para regular esse cérebro e automaticamente ali a atenção acontece. Então, hoje o professor, a gente chama de metodologias ativas. É justamente esse trabalho, essa aprendizagem ativa com a dança, com a música, com os jogos, com o movimento em si. Esse movimento vai trazer toda uma base de construção de aprendizagem muito mais significativo. A gente pode lembrar dos nossos professores. Lembra de um professor, de uma atividade de um professor? E eu garanto, com certeza havia um movimento naquela aula inesquecível daquele professor. Eu, por exemplo, não esqueço de um professor da 8ª série, que ele ensinava para a gente os produtos notáveis através da música, do boi, né? Então, são coisas que acontecem porque havia um movimento, havia o som, havia o movimento do corpo ali. Então, aquilo ficou gravado no nosso cérebro. E eu nunca esqueci as fórmulas dos produtos notáveis. Ano passado, eu tive uma experiência muito legal com as crianças da alfabetização, que nós estávamos ali participando de um projeto. E eu fui para a sala de aula, segundo aninho, trabalhando com 15 crianças que estavam ali precisando de uma... dentro do estágio ali deles, eles não estavam aprendendo da maneira adequada para a faixa etária. E a gente foi junto, né, uma equipe, trabalhar com aquelas crianças. E eu lembro que quando eu entrei na sala de aula, eu tenho o meu modo, né? Fiz magistério, sou professora, mas a educação física, ela me trouxe esse aporte. E a pedagoga entrou na sala de aula e disse: meu Deus, professora, o que está acontecendo aqui? Eu: não, calma, professora, eles estão fazendo atividade. Porque eles estavam correndo dentro da sala, procurando, explorando o ambiente. Eu montei um caça-palavra para eles. Então, eu entreguei uma fichinha para cada um, e cada um deles tinha que achar 5 palavras. E antes, eu cheguei na sala, eu botei palavrinha em todo canto da sala, embaixo da mochila, embaixo das carteiras. Entreguei as plaquinhas para eles, e eles tinham que ir trabalhando a noção de tempo. Eles tinham um tempo para procurar aquelas palavras, escrever na plaquinha deles, e ao final eles iriam recitar para mim aquelas palavras. E no momento ali que eles estavam procurando, já viu, né? E pula para lá, salta para cá, se coloca embaixo da cadeira, e aquela algazarra dentro da sala. Mas uma alegria deles estarem fazendo aquilo. Depois, no outro momento, eles sentaram e foi de um por um recitar suas plaquinhas com as suas palavras. E naquele momento eu descobri que eles sabiam ler. Todos eles conseguiram falar as palavrinhas. Panela, bola, boneca. Em momento nenhum eu fiquei explicando para eles o que precisava. Soltar aquele corpo. Explorar aquele movimento.
E aí, automaticamente, o cérebro, pela autoestima daquela aprendizagem lúdica, significativa, e pela autoestima que traz uma aprendizagem com movimento, aquelas crianças se soltaram. Por quê? Eles sabiam ler. A grande maioria deles sabia ler. O problema é que eles estavam parados. E eles estavam sendo alfabetizados ali parados. Então, a linguagem corporal necessária deles não estimulava esse cérebro, esse aprender. Então, a aprendizagem, ela estava ali no inconsciente dele. A partir do momento que você realizou aquela atividade ativa, você liberou serotonina, você liberou todos os hormônios que fazem a estimulação cerebral, automaticamente a fala saiu, a escrita saiu, a leitura saiu, automaticamente. Porque a essência da alfabetização a professora já tinha trazido. Eles já conheciam as letras, as sílabas, faltava só esse cérebro organizar. E isso é o que o movimento faz. O movimento, ele organiza toda essa crescente da inteligência. Então, Vallon, Piaget, Vygotsky e o próprio Lebouche já fala que o movimento sendo trabalhado junto com o processo de aprendizagem traz uma atividade significativa, uma aprendizagem prazerosa e automaticamente essas crianças vão ficar felizes. E criança feliz aprende muito rápido.